Na visão cristã da história, a Bíblia narra diversos milagres que teriam ocorrido no mundo antigo, sobretudo em torno de Jesus de Nazaré, que teria sido supostamente capaz de transformar água em vinho, de andar sobre a água e curar diversas doenças e enfermidades, incluindo cegueira, lepra, surdez e paralisia. Não bastando isso, ele teria sido capaz de ressuscitar da morte Lázaro e, como sabemos, ele próprio, pois ele era supostamente o próprio Deus. Muito embora, conforme bem aponta Bart Ehrman, o Jesus de Nazaré histórico nunca reivindicou ser Deus. Desde que existem meios mais técnicos e científicos de analisar e verificar fenômenos naturais e possivelmente sobrenaturais, entretanto, nenhum ser iluminado foi capaz de realizar milagres dessa magnitude. Nada do tipo jamais ocorreu na frente de uma câmera, por exemplo. Nenhum monge tibetano ou guru indiano, por mais espiritualizado e iluminado que seja, foi capaz de fazer essas coisas atribuídas a Jesus de Nazaré. Alegações continuam existindo em torno de figuras assim, de gurus atuais, espiritualizados. Entretanto, nenhuma prova concreta, nenhuma evidência que convencesse a comunidade científica jamais houve. Apesar disso, a Igreja Católica afirma que os milagres continuam acontecendo, dispondo inclusive de um processo para oficializá-los ou não. Nesse vídeo eu vou argumentar que esses supostos milagres recentes são de caráter muito aleatório e contribuem de maneira nenhuma ou muito pouco para o combate de problemas reais como o sofrimento, a fome, as doenças. Também vou argumentar que a Igreja precisa desse tipo de superstição e mídia para manter a sua posição de controle e influência nas pessoas. Vamos também olhar para o argumento do cético e empirista do século XVIII, David Hume, contra os milagres e, por fim, eu vou apresentar o meu próprio argumento contra os milagres. Bom, vamos analisar brevemente, de maneira resumida, alguns milagres, supostos milagres de tempos recentes. Exemplo 1. São Januário, ou San Gennaro em italiano, é o padroeiro de Nápoles. Ele foi martirizado no século IV e um pouco de seu sangue foi guardado em um relicário. Devendo estar completamente seco depois de 1700 anos, o que acontece é que todo ano, alega-se que em 19 de setembro, o sangue se liquefaz diante de milhares de fiéis. A liquefação começou a acontecer depois do terremoto de 1980, que matou mais de 2.500 pessoas em Nápoles. Exemplo 2. O sudário de Turim é uma peça de linho que muitos acreditam ser o lençol que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. Alguns dos supostos milagres associados a ele incluem a imagem do corpo de um homem que parece ter sofrido ferimentos semelhantes aos descritos na crucificação de Jesus, bem como relatos de curas milagrosas atribuídas à sua exposição. Terceiro exemplo. Há também a suposta intercessão de Madre Teresa de Calcutá, que levou à canonização da mesma como santa pela Igreja Católica em 2016. O milagre envolveu a cura inexplicável de um homem brasileiro, Marcílio Radá Andrino, de uma infecção cerebral grave. Marcílio estava sofrendo de hidrocefalia obstrutiva devido a múltiplos abscessos no cérebro e estava em estado grave, com um prognóstico médico desfavorável. Sua esposa e sua família começaram a rezar pela intercessão de Madre Teresa, pedindo sua cura. Marcílio se recuperou completamente, sem sequelas, e sua melhora foi considerada um milagre pela Igreja Católica após uma investigação da mesma. Com exceção deste último exemplo, nada nesses milagres citados contribui para a diminuição do sofrimento e do mal no mundo.
Se Deus existe e está intercedendo com sua força sobrenatural por meio desses eventos aleatórios, a gente está autorizado a se perguntar que tipo de divindade é essa. Ele não está ajudando crianças desnutridas na África, ele não está impedindo enchentes e tragédias terríveis que destroem famílias e casas e cidades inteiras no Brasil. Ele não está curando doenças graves. Em vez disso, ele está fazendo micromanifestações confusas para glorificar a si mesmo. Sobre o caso de Madre Teresa, é mais plausível pensar que a pessoa que foi curada, o Marcílio, iria se curar de qualquer jeito. Não importa se a pessoa próxima dele rezou ou não. Pois, ao mesmo tempo que pessoas como ele são curadas, há inúmeras outras que também fazem as mesmas rezas para problemas graves semelhantes ao dele e que não são curadas. Então, por que Deus atenderia alguns fiéis e outros não? Isso não faz sentido, se ele é bom e onipotente. Portanto, é mais plausível pensar que a recuperação de Marcílio não se deve à reza para a santa, a suposta santa Madre Teresa. Se deve mais a outros eventos que a gente não pode explicar. E tudo bem a gente não poder explicar. Muitas coisas a gente não pode explicar ainda. É melhor admitir isso do que recorrer a explicações sobrenaturais e implausíveis. Portanto, mesmo se a sua família não tivesse rezado, ele se recuperaria da mesma forma. Aliás, para um vídeo sobre por que a Madre Teresa era na verdade uma pessoa antiética, clique no card acima. Como eu falei na introdução, a igreja também precisa desse tipo de superstição e mídia para manter o controle e a influência sobre as pessoas. Existe toda uma hierarquia eclesiástica, existem funcionários, existe toda uma instituição que também vive de comércio. Assim, é claro que na mínima oportunidade de sugerir qualquer evento sobrenatural, eles vão querer se aproveitar disso. É claro que você vai argumentar que o método de investigação dos possíveis milagres é muito rigoroso por parte do Vaticano e tudo mais. Tudo bem, mas a própria intenção do Vaticano já não é rigorosa. Cada pequena oportunidade de comoção e atração de fiéis precisa ser aproveitada por instituições assim, especialmente no século XXI, com o declínio da religiosidade e aumento do conhecimento disponível para a população em geral. O filósofo David Hume, em sua obra Investigação do Entendimento Humano, escreveu o seguinte sobre os milagres. O milagre é uma violação das leis da natureza, e na medida em que uma experiência firme e inalterável estabeleceu essas leis, a prova contra um milagre, pela própria natureza do fato, é tão completa quanto qualquer argumento baseado na experiência que se possa imaginar. Não se pode encontrar em toda a história nenhum milagre atestado por um número suficiente de homens de tão inquestionável bom senso, educação e instrução que afaste qualquer possibilidade de logro. A paixão da surpresa e da admiração que vem dos milagres, sendo uma emoção agradável, gera uma tendência sensível à crença nesses eventos. O ponto de Hume é que nenhum testemunho fornece evidências que seriam precisas para nos fazer crer que as leis naturais foram violadas em ocasiões específicas e isoladas. Nenhum testemunho foi capaz de fornecer uma evidência satisfatória, e Hume está certo quanto a isso. Bom, por fim, eu gostaria de apresentar um argumento simples que eu formulei, que não é nada rebuscado, mas que, para mim, é suficiente para lidar com o problema dos milagres. Você pode até chamar de argumento Benítez contra os milagres. Aqui vai. Premissa 1. Seres humanos são conhecidos por dissimular e manipular uns aos outros. Premissa 2. Relatos de milagres de tempos remotos, como os de Jesus de Nazaré, podem ter sido dissimulação e manipulação por parte dos escritores cristãos. Premissa 3. Muitos fiéis acreditam em milagres por uma vontade de crer,
que, com relação a este assunto, atua neles com mais veemência do que a racionalidade. Premissa 4. Nenhum milagre, nem de tempos remotos nem de tempos atuais, dispõe de provas indubitáveis, como, por exemplo, uma filmagem audiovisual. Conclusão: é mais plausível pensar que milagres antigos e atuais são falsos, sendo os seus proponentes levados a propor sua veracidade por uma vontade de crer ou por uma deliberada mentira e manipulação. Bom, por hoje é isso. Obrigado por assistir, obrigado pelo seu interesse em pensar criticamente. Comente a sua opinião sobre milagres, considere se tornar um membro e até o próximo vídeo.